Olá, amados, graça e paz. Compartilhar com os amados uma palavra. Oséias, capítulo 13, versículo 13. Diz: Dores como as da mulher em parto, trabalho de parto, te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora, se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. Jesus sempre nos ensina, jamais agarre-se a um conceito e largue o outro. Muitas vezes quando diz em dores, logo alguns citam o versículo: a bênção do Senhor é que enriquece, não traz consigo dores. Mas o que vai definir alcançar as bênçãos do Senhor, que enriquece e não traz dor, ou sentir como dores de parto uma mulher? São as atitudes. Não adianta se, conforme Oséias capítulo 5, versículo 4, que diz: as suas atitudes e práticas diárias não lhes permite voltar para o seu Deus. Espírito de prostituição o dirige e não reconhecem mais o Senhor. De Deus não se permite zombar. O Filho só se alcança a justiça através dele, porque é o Filho que julga. O Pai assim lhe disse, porque assim lhe aprove, ele faz como quer. E assim ele determinou. Alguns são como dores de parto. Diz que os homens sentirão assim como uma mulher sente dores de parto. Quem permite sentir a dor, quem permite a criança nascer, tudo é permissão do próprio Deus Altíssimo. Alguns dizem, mas eu não sou criança. Mas as atitudes são infantis, do coração brota ódio, brigas, dissensões, discórdias, como Jesus ensina, só há um mestre, mas já deverias ser como mestres, porque o tempo que já tem, mas continuam sendo negligentes no ensino. Meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz que até o boi reconhece o seu dono. Até o jumento sabe aonde seu dono põe o alimento. Mas o povo de geração em geração tem negado o alimento. Aquele que concede a luz fica no abrigo, E por acaso não chegará o dia onde terá que prestar conta com a luz? Até quando estareis escondido no abrigo do ventre? Porque nós sabemos que gera os filhos da obediência é o Evangelho. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Por isso que sempre digo aos irmãos, sigam a homens, não sigam a Jesus Cristo, o único bispo e bom pastor de nossas almas. Aquele que nos ensina até mesmo para que vós sabeis se aquele que está a ensinar fala pelo seu espírito, ou está sob doutrina de demônios, está sobre espíritos enganadores da prostituição. A Bíblia diz: adorarás somente o Senhor teu Deus, não fará para ti imagem de escultura, porque seguis os homens que diz para cultuar um pedaço de pau e madeira, uma pedra que não tem espírito, que não fala, que não ouve, que aqueles que assim seguem essa doutrina de demônio acabam como um animal irracional. Buscai o entendimento do alto, sem hipocrisia. Buscai o reino dos céus e a sua justiça. Para isso é necessário frutos de arrependimento. E só há
um fruto de arrependimento digno, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele não divide com ninguém a sua glória, mas ele compartilha com um coração arrependido e contrito, do qual ele não despreza. Mas não há um mísero caco que vai fugir do julgamento. E ele julga não somente os mortos, mas os vivos também. Há um tempo apropriado para todo propósito aqui debaixo do sol. E a muitos está chegando este julgamento em vida. Muitos estão sendo revelados, aqueles que são lobos em pele de cordeiro, que estão disfarçados, que estão na hipocrisia, na insensatez, esparramando uma doutrina do qual não é apoiado na verdade. Fala daquilo que lhe é próprio, e aquele que fala do que lhe é próprio fala segundo o pai da mentira, do qual não se apoia nunca na verdade. Seus frutos infrutíferos são conhecidos: ódios, dissensões, brigas, contendas, divisões. Então, amados, segui a verdade, fuja de doutrinas que não procedem do Evangelho, porque somente o Evangelho é a verdade e é capaz de salvar a vida através do entendimento, porque é através dele que se alcança a justiça, através dele que se alcança o cumprimento da lei, porque ninguém se cumpre através de obediência seguindo somente a lei. É necessário através do único que cumpriu o unigênito do Pai, porque muitos têm perecido por estar seguindo homens que não têm a compreensão. Como pode uma treva querer um cego guiar outro cego? Nós fomos chamados, ele nos resplandeceu das trevas, nos trouxe a luz para sermos luz aos que andam na treva. E jamais podemos permitir que pessoas com a mente cauterizada, que um dia alcançaram a iluminação, agora voltam a viver de forma injusta, voltam a querer o seu Deus é o seu próprio estômago, querem simplesmente esbanjar para si mesmo e jamais aplicam a verdade. É uma hipocrisia, vivem num sonho, do qual os estão levando para o fogo onde não se apaga, como um graveto cheio de cinza queimado. Não tem as vestes do santo, que é a justiça, o linho fino. Estão acumulando iniquidade sobre iniquidade. Mas Jesus é aquele que purifica o templo. Jesus é aquele que retira no meio de nós toda a hipocrisia, toda doutrina humana que nada acrescenta e tem esfriado o povo, a apostasia, tem disseminado ódio. Ele é aquele que está tratando com toda a autoridade, as lideranças, com os governantes, do qual é a cabeça, e os líderes que falam das inverdades, que são a cauda, porque nós não seguimos nem essas autoridades, nem a cabeça e nem a cauda. Nós seguimos a Cristo. Ele é o cabeça da igreja, da unidade da fé, daqueles que perseveram na sua sã doutrina e que perseveram no amor, porque aquele que exorta
ele ama, né? Porque ele está buscando que aqueles que estão ensinando as inverdades, que está destruindo a si mesmo e a alma de muitos, venha cessar, venha se arrepender, buscar frutos dignos de arrependimento e passa a voltar a viver justamente, porque as primeiras obras que antes vivia na justiça já não são possíveis o salvar se agora está vivendo injustamente. E nós sabemos que alguns, por terem blasfemado contra o seu espírito, aqueles que tiverem o seu nome riscado no livro da vida, a Bíblia diz: a estes nem oreis, mas ainda que oreis, eu não vos ouvireis. Assim diz o Senhor, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.